Hoje a aula vai ser sobre razão e proporção, regra de 3 simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos. Razão. Dados dois números A e B com B diferente de zero, chamamos de razão o quociente de A para B. Indicamos A divididos por B. Lendo assim o conceito, fica muito perdido. Mas o que é uma razão? Bem simples, é uma divisão de dois números. E o de baixo tem que ser diferente de zero, porque não existe uma divisão por zero. Se eu botar 5 por zero, a resposta é não existe. Aí vamos fazer uns exercícios aqui. Estabeleça as razões entre os números abaixo. Letra A. A razão entre 2 e 10. Aqui dá para simplificar. Dá por 2 em cima, dá por 2 embaixo. 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5. Então, a razão da letra A é 1/5. Da B, 0,1 por 0,01. Isso é o quê? 0,1 é 1 por 10. E 0,01 é 1 que está dividido por 100. Como eu sei isso? Uma casa depois da vírgula. 0 depois do 1. Duas casas depois da vírgula. 2 zeros depois do 1. Como a gente divide fração, copia a primeira e inverte a segunda. Eu botei errado aqui. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar 100 por 10, divide por 10 em cima por 10 embaixo, a resposta vai dar 10. Agora a gente vai arredar para fazer a C. Vou copiar aqui primeiro. Acho que eu vou apagar aqui. A C. 1/2 por 3/4. Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 3, 6. Dá para dividir por 2 em cima, dá para dividir por 2 embaixo. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Cada dia ele inventa uma moda. Lá para baixo. Aqui. Regra de 3. Regra de 3 simples. É um processo prático para resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando ou diminuindo uma delas, a outra grandeza aumenta ou diminui na mesma razão. Aí vamos fazer o exercício aqui de exemplo, tá? Um automóvel fez 60 quilômetros com 5 litros de gasolina. Quantos litros de gasolina este automóvel gastaria para percorrer 120 quilômetros? Aí eu já montei aqui a tabelinha, ó. Distância em quilômetro e litros de gasolina. Ele percorre 60 quilômetros com 5 litros. Ele quer saber quantos litros ele vai gastar para percorrer 120 quilômetros. Se você percebeu que aqui ele dobrou, né, ele multiplicou por 2 a distância, de 60 passou para 120, duas vezes, né? Aqui o resultado também tem que ser
o dobro. Então, o x aqui tem que ser 10. Mas nem sempre vai ser um número exato assim que tu consegue visualizar. Como tu faz? Vamos apagar agora aqui para fazer a questão. Botar um vermelhinho. Vamos só ampliar mais para ficar maior. Eu não sei o que tá fazendo isso. É uma coisa de louco aqui. Como que a gente faz normalmente? Onde tem o X, a gente coloca uma flechinha para baixo. Quando ele for diretamente proporcional, as duas flechas têm que estar viradas para o mesmo lado. Quando for inverso, vai ter uma flecha para um lado e a outra para o outro. Como assim? Se eu ando 60 km com 5 litros de gasolina, se eu quiser andar mais, uma distância maior, eu vou precisar de mais litros de gasolina. Então, aumenta aqui os litros de gasolina e aumenta aqui a distância. Então, elas são diretamente proporcional. Aumentou aqui, aumenta aqui também. E como a gente faz isso? 60 por 120 vai ser igual 5 por x. E aí, agora o x passa para lá multiplicando. E o 120 passa para o outro lado multiplicando. Porque aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. X vai ser igual 120 vezes 5 por 60. Por que eu não fiz a conta aqui? Porque 120 dá por 60, 120 divididos por 60 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Que é o que a gente já tinha visto, porque essa aqui é bem fácil de reconhecer. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando-se uma delas, a outra diminui na mesma razão que a primeira aumentou e vice-versa. Ou seja, se em um lado vai aumentar, o outro tem que diminuir. Vamos ver como é que a gente reconhece isso num problema. Um ônibus com velocidade de 60 km por hora percorre a distância entre duas cidades em 3 horas. Quanto tempo levará se aumentar a velocidade média para 90 km por hora? Então, aqui eu já montei também, ó. Velocidade em quilômetros por hora e o tempo em horas. Então, tipo assim, ó, eu vou para Porto Alegre a 60 por hora. Eu vou levar umas 5 horas. Mas se eu ir a 100 por hora, se aumentar a velocidade, eu vou chegar mais rápido, eu vou levar menos hora. Então, quanto mais eu aumentar... Deixa eu apagar aqui. A gente começa colocando... Eu sempre começo, né? Vou botar eu colocando a flecha no lado que está o X, apontando para onde está o X. Isso é eu. Pode ser o contrário? Pode, desde que tu consiga interpretar da mesma maneira. Então, se eu vou a 60 km por hora, eu levo 3 horas. Mas se eu aumentar a velocidade, eu andar mais rápido, eu andar a 90 km por hora, eu vou diminuir o tempo. Então, aqui aumentou a velocidade e aqui diminuiu o tempo. Então, elas são inversamente proporcionais. Reconheceu isso? E agora como faz? O 3v pelo x fica assim, como tá aqui. E a outra, como elas são a flechinha contrárias, a outra eu preciso inverter na hora de colocar aqui. Eu tenho que colocar 90 por 60. Por quê? Porque eu aumentei a velocidade e eu diminuí o tempo. Elas são inversamente proporcionais. O que está com x, tu mantém e a outra tu inverte. E agora é a mesma coisa. É só fazer a conta. X vai para lá multiplicando 90
e o 60 vai multiplicar o 3. Então, x vai ser 3 vezes 6, 18, 180, que divide por 90. O x vai ser 2 o quê? Horas. Então, se eu vou a 60 km por hora, eu levo 3 horas para chegar. Mas se eu for a 90, eu vou levar 2 horas. Então, conforme eu aumento a velocidade, diminui o tempo. A próxima. Regra de 3 composta. É um processo prático que envolve problemas com mais de 2 grandezas. Exemplo, um operário trabalhando 2 horas por dia fabrica 50 objetos em 3 dias. Quantas horas deveria trabalhar para fabricar 100 objetos em 4 dias? Como a gente faz? Começa como eu comecei a outra. Eu coloco a flechinha no lado do grupo que está o X. E aí eu vou analisar um a um, tá? Vou analisar horas por dia com objetos, depois vou analisar horas por dia com dias, tá? Vamos ver aqui, ó. Se eu trabalho 2 horas por dia, eu fabrico 50 objetos. Para eu conseguir fabricar 100 objetos, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia. Então, eu faço 50 objetos trabalhando 2 horas por dia. Se eu quiser fazer 100 objetos, eu vou ter que aumentar o número de horas. Então, aumentou aqui e aumentou aqui. Eles são diretamente proporcionais. Então, este aqui vai ficar com a flecha no mesmo sentido do grupo que está a incógnita. Agora, a gente vai analisar o outro grupo. Eu trabalhando 2 horas por dia, eu vou levar 3 dias para fazer um determinado número de peças, tá? Se eu fizer em 4 dias, o mesmo número de peças, aí é que tá a chave da questão, tá? Eu levo 3 dias para fazer 50. Se eu tiver 4 dias para fazer os mesmos 50, eu vou precisar de mais horas ou de menos horas? Então, eu aumento os dias, eu preciso de menos horas. Então, aqui vai ser inversamente proporcional. Não sei se vocês entenderam. Eu tenho 3 dias para fazer 50 almofadas. Se me estenderem o prazo para 4 dias para eu fazer as mesmas 50 almofadas, eu posso trabalhar menos horas por dia, porque eu tenho um dia a mais para entregar. Tá. Feito isso, espero que vocês tenham entendido como monta. O grupo do X é quem manda tudo, tá? Copiei ela. O que é diretamente proporcional, que é o que está com a flecha para o mesmo lado, tu mantém como tá. 50%. E aí vai multiplicar pela outra, só que essa aqui é inversamente proporcional, ó, a flecha tá ao contrário. Então, tu tem que inverter a fração. Agora sim. Então, antes de fazer conta, ó, 50%, se eu dividir por 50 em cima dá 1, se eu dividir por 50 embaixo dá 2. Para facilitar minhas contas, tá? Então, 2 por x vai ser 1 vezes 4, 4, 2 vezes 3, 6. Então, multiplica, o x está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 4x vai ser igual. O 2, o 6, que está dividindo, passa para lá multiplicando. 2 vezes 6. Vamos levantar um pouquinho para terminar a conta. Vamos fazer do lado aqui, que aí não atrapalha a outra. Então, 4x é 2 vezes 6. 4x, 2 vezes 6 é 12. O x vai ser 12 por 4. O x vai ser 12 por 4, dá 3. 3 o quê? 3 horas por dia. Então, 3 horas por dia.
Então, vamos lá ler de novo, tá? Eu trabalhando 2 horas por dia, eu consigo entregar 50 objetos em 3 dias. Mas para eu entregar 100 objetos em 4 dias, eu vou precisar trabalhar 3 horas por dia. Vamos botar aqui o X. 3 horas por dia. Porcentagem. Porcentagem é uma razão centesimal representada pelo símbolo por cento. Como que a gente trabalha com isso? 8%. 8%. Também a gente usa o símbolo. 8% é 8 dividido por 100. 5% é 5 dividido por 100. A representação 8%, 5%, 20%, a que for, é chamada de taxa percentual. Uma questão que aparece muito, assim, em várias provas, outras, né? Eu não lembro se aqui tem, a gente vai fazer questões daqui a pouquinho. Calcular 8% de 700. Você pode usar a regra de 3, que nem a gente estava fazendo ali. Ó, se 700 é 100%, quanto é 8%? E aí tu vai fazer 100 por 8 igual 700 por x. O x passa para lá multiplicando. 100x igual o 8 passa multiplicando para lá. 700 vezes 8. X vai ser 700 vezes 8 por 100. Por que que eu deixei 700 para poder cortar aqui? Então, x vai ser 7 vezes 8, que é 56. Então, 8% de 700 é 56. Juros simples. Juros... Cadê a caneta aqui? Juros simples. Vem assim ou vem assim a fórmula. Tanto faz, porque a hora que tu interpretar, tu vai ver que tu vai ter que dividir por 100. Eu vou mostrar para vocês. A fórmula é válida quando a taxa e o tempo estiverem na mesma unidade. Isso é muito importante. Se a taxa é anual, o tempo tem que ser anual. Se a taxa é mensal, o tempo é em meses. E se for diária, em dia. Tem que corresponder. Botei uma continha aqui para a gente ver. Calcular os juros produzidos por um capital de 6.000 empregado a taxa de 5% ao mês durante 4 meses. Como tu faz? Juros é igual a CIT. Juros vai ser o C, é o capital, 6.000, vezes a taxa, que é 5%. Durante 4 meses. Ela é ao mês e o tempo é em meses, então tá certo, é só multiplicar o tempo. Viu da onde saiu o 100? Vem da taxa, ó, 5% ao mês, 5%. Aí aqui um zero com um zero, outro zero com outro zero. E agora é só fazer. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 60. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12. 1.200. Então, deu 1.200 de juro. 6.000 aplicados a 5% ao mês durante 4 meses, vai render um juro de R$ 1.200. Juros compostos. Juros compostos, a fórmula, tu vai achar a fórmula do montante. Montante vai ser o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado no tempo. Eu tive que usar a notação de calculadora científica, porque senão eu não conseguia colocar, não tem como colocar o tempo aqui. Por isso que eu escrevi aqui para vocês verem. Aquele T está elevando o 1 mais a taxa. Calcule o montante produzido por 30.000. Então, ele quer o montante. Produzido pelo capital.
Ó, capital, 30 mil. Que vai multiplicar 1 mais a taxa. A taxa é 4%. O que é 4%? 4%. Que vai dar 0,04. 100 é 2 zeros, tem que ter 2 casas depois da vírgula. Então, vai dar 0,04. Elevado no tempo, que é 2. Normalmente, o tempo, ó, e a taxa tá em meses e o tempo em meses, tá? Normalmente vai ser um número pequenininho aqui, porque como não pode usar a calculadora, tu vai ter que fazer essa conta aqui na mão. Então, assim, ó, montante vai ser 30 mil, que vai multiplicar 1,04 elevado a 2. Como não tem calculadora, a gente vai fazer. O que é uma potência? Se eu disser assim, ó, 2 elevado na 2, quer dizer que é 2 vezes 2. 3 elevado na 4, quer dizer que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O expoente diz quantas vezes é para tu multiplicar a base, tá? Aqui vai ser 1,04 na segunda, então é 1,04 que multiplica 1,04. 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 0, 0, com 1 que foi 1, 4 vezes 1, 4. Vou levantar aqui pra gente fazer, vai fazer a conta. 0 vezes 0, 0 vezes 4, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. 6, 1, 8, 0, 1. 2 casas mais 2 casas, 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, o montante vai ser 30 mil, que vai multiplicar 1,0816. Agora, nós vamos multiplicar 30 mil vezes 1,0816. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Vou ter que apagar aqui para poder fazer a outra, senão o espaço não dá. Tá. Vou continuar a conta. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0, sempre pula uma casa. São 4 zeros. 1 vezes 3, 3. 8, pula uma casa. 1, 2, 3, 4, 0. 8 vezes 3, 24. 0. 1, 2, 3, 4, 5. Porque 0 vezes 3 também é 0. 1. Sempre, cada número que tu faz aqui, tu vai pulando uma. 1 vezes 0, 0. São 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E 1 vezes 3, 3. Agora vamos somar. 1, 2, 3, 4. 8, 4, 4, 2, 3. 4 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4 aqui. Então, o montante vai ser R$ 32.448. É o que me rende se eu aplicar um capital a juro composto de 4% ao mês por 2 meses. Terminou? Achei que tinha mais coisa. Terminou.